Depois edificou Salomão sua própria casa em 13 anos, e acabou de construí-la toda. Também edificou a casa do bosque do Líbano, a qual tinha 5 covados de comprimento, e 50 covados de largura, e 30 covados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, com vigas de cedro sobre as colunas, e estava coberta de tábuas de cedro acima sobre as vigas, que se apoiavam em 45 colunas. Cada fileira tinha 15 colunas, e havia 3 ordens de janelas, uma janela contra a outra em 3 ordens, e todas as portas e postes eram quadrados, e as janelas estavam diferentes, outras em 3 ordens. Também fez um pórtico de colunas, que tinha de comprimento 50 covados, e 30 covados de largura, e este pórtico estava diante daquelas outras, com suas colunas e vigas correspondentes. Fez também o pórtico do trono em que havia de julgar, o pórtico do juízo, e revestiu de cedro do chão ao teto. E na casa em que ele morava, havia outro átrio dentro do pórtico, de obra semelhante a esta. Edificou também Salomão uma casa para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher, da mesma obra daquele pórtico. Todas aquelas obras foram de pedras de grande valor, cortadas e serradas com serras segundo as medidas, assim por de dentro como por de fora, desde o alicerce até os topos das paredes, e também por de fora até o grande átrio. O alicerce era de pedras de grande valor, de pedras grandes, de pedras de 10 covados, e de pedras de 8 covados. Dali para cima eram também pedras de grande valor, lavradas conforme as suas medidas, e obra de cedro. E no grande átrio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas, e uma ordem de vigas de cedro, e assim o átrio interior da casa do Senhor, e o átrio da casa. E enviou o rei Salomão, e fez vir de Tiro a Irão, filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai havia sido de Tiro. Trabalhava ele em bronze, cheio de sabedoria e de inteligência e saber em toda a obra de bronze. Este pois veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra, e fundiu 2 colunas de bronze, a altura de cada qual era de 18 covados, e rodeava uma e a outra coluna um fio de 12 covados. Fez também 2 capitéis de fundição de bronze, para que fossem postos sobre as cabeças das colunas. A altura de um capitel era de 5 covados, e a do outro capitel de 5 covados. Havia trançados à maneira de redes, e grinaldas à maneira de correntes, para os capitéis que se haviam de pôr sobre as cabeças das colunas, 7 para cada capitel. E quando havia feito as colunas, fez também 2 ordens de romãs ao redor num enredado, para cobrir os capitéis que estavam nas cabeças das colunas com as romãs, e da mesma forma fez no outro capitel. Os capitéis que estavam sobre as colunas no pórtico, tinham trabalho de flores por 4 covados. Tinham também os capitéis de sobre as 2 colunas, 200 romãs em 2 ordens ao redor em cada capitel, em cima da parte arredondada do capitel, o qual estava diante do trançado. Estas colunas ele erigiu no pórtico do templo, e quando havia levantado a coluna da direita, pôs-lhe por nome Jaquim, e levantando a coluna da esquerda, chamou seu nome Boaz, e pôs nas cabeças das colunas trabalho em forma de açucenas, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também um mar de fundição, de 10 covados de um lado ao outro, perfeitamente redondo. Sua altura era de 5 covados, e cingiu ao redor um cordão de 30 covados, e cercavam aquele mar por debaixo de sua borda em derredor umas bolas como frutos, 10 em cada côvado, que cingiam o mar ao redor em 2 ordens, as quais haviam sido fundidas quando ele foi fundido. E estava sentado sobre 12 bois, 3 estavam voltados ao norte, e 3 estavam voltados ao ocidente, e 3 estavam voltados ao sul, e 3 estavam voltados ao oriente. Sobre este se apoiava o mar, e as traseiras deles estavam até a parte de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo, e sua borda era lavrada como a borda de um cálice, ou de flor de lírio, e cabiam nele 2000 batos. Fez também 10 bases de bronze, sendo o comprimento de cada base de 4 covados, e a largura de 4 covados, e de 3 covados a altura. A obra das bases era esta: tinham uns painéis, as quais estavam entre molduras, e sobre aqueles painéis que estavam entre as molduras, figuras de leões, e de bois, e de querubins, e sobre as molduras da base, assim em cima como debaixo dos leões e dos bois, havia os acréscimos de baixo relevo. Cada base tinha 4 rodas de bronze com mesas de bronze, e em seus 4 eixos haviam os apoios, os quais haviam sido fundidos a cada lado com grinaldas, para estarem debaixo da fonte. E a abertura da bacia era de um côvado no suporte que saía para cima da base, e era a sua abertura redonda, da feitura do mesmo suporte, e este de côvado e meio. Havia também sobre a abertura entalhes em seus painéis, que eram quadrados, não redondas. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas estavam na mesma base. A altura de cada roda era de um côvado e meio, e a feitura das rodas era como a feitura das rodas de um carro, seus eixos, seus raios, e seus cubos, e seus aros, tudo era de fundição. Também os 4 apoios às 4 esquinas de cada base, e os apoios eram da mesma base, e no alto da base havia meio côvado de altura redondo por todas partes, e em cima da base suas molduras e painéis, as quais eram dela mesma. E fez nas tábuas das molduras, e nas cintas, entalhaduras de querubins, e de leões, e de palmas, com proporção no espaço de cada uma, e ao redor outros adornos. Desta forma fez 10 bases fundidas de uma mesma maneira, de uma mesma medida, e de uma mesma entalhadura. Fez também 10 fontes de bronze, cada fonte continha 40 batos, e cada uma era de 4 covados, e assentou uma fonte sobre cada uma das 10 bases, e pôs as 5 bases à direita da casa, e as outras 5 à esquerda, e assentou o mar ao lado direito da casa, ao oriente, até o sul. Também fez Irão fontes, e tenazes, e bacias. Assim acabou toda a obra que fez a Salomão para a casa do Senhor, a saber, 2 colunas, e os vasos redondos
redondos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, e 2 redes que cobriam os 2 vasos redondos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e 400 romãs para as 2 redes, 2 ordens de romãs em cada rede, para cobrir os 2 vasos redondos que estavam sobre as cabeças das colunas, e as 10 bases, e as 10 fontes sobre as bases, e um mar, e 12 bois debaixo do mar, e caldeiras, e pás, e bacias, e todos os vasos que Hirão fez ao rei Salomão, para a casa do Senhor de bronze polido. Todo fez fundir o rei na planície do Jordão, em terra argilosa, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão sem inquirir o peso do bronze de todos os vasos, pela grande abundância deles. Então fez Salomão todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, um altar de ouro, e uma mesa sobre a qual estavam os pães da proposição, também de ouro, e 5 candelabros de ouro puríssimo à direita, e outros 5 à esquerda, diante do oráculo, com as flores, e as lâmpadas, e tenazes de ouro, também os cântaros, vasos, bacias, colheres, e incensários, de ouro puríssimo, também de ouro as dobradiças das portas da casa de dentro, do lugar santíssimo, e os das portas do templo. Assim se acabou toda a obra que se propôs a fazer o rei Salomão para a casa do Senhor, e meteu Salomão o que Davi seu pai havia dedicado, é a saber, prata, e ouro, e vasos, e o pôs tudo em guarda nas tesourarias da casa do Senhor. E completados 40 anos, um anjo do Senhor lhe apareceu no deserto do Monte Sinai, em uma sarça inflamada. Moisés, ao ver isso, maravilhou-se da visão, e ao aproximar-se para ver, veio até ele a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, estando tremendo, não ousava olhar com atenção. E o Senhor lhe disse: Descalça-te as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu tenho visto com atenção a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o gemido deles, e eu desci para livrá-los. Então vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, ao qual tinham negado, dizendo: Quem te pôs por chefe e juiz? A este Deus enviou por chefe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os levou para fora, fazendo milagres e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, como a mim, a ele ouvireis. Este é aquele que esteve na congregação do povo no deserto com o anjo que tinha lhe falado no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas, para dar a nós, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, mas o rejeitaram, e seus corações voltaram ao Egito, ao dizerem a Arão: Faz-nos deuses, que irão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos levou para fora da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E naqueles dias eles fizeram o bezerro, o ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas próprias mãos. E Deus se virou contra eles, e os entregou, para que servissem ao exército do céu, assim como está escrito no livro dos profetas: Por acaso, casa de Israel, vós oferecestes a mim animais mortos, e sacrifícios no deserto por 40 anos, mas tomastes para si a tenda de Moloque, e a estrela de vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para adorá-las, e eu por isso vos expulsarei para além da Babilônia. No deserto estava entre nossos pais o tabernáculo do testemunho, assim como ele tinha ordenado, falando a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual, recebendo também nossos pais, eles levaram com Josué para a possessão dos gentios que Deus expulsou diante de nossos pais, até os dias de Davi, o qual foi do agrado diante de Deus, e pediu para achar um tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe construiu uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos, assim como o profeta diz: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vós construireis para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Por acaso não foi minha mão que fez todas estas coisas? Cântico dos degraus. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, e anda em seus caminhos. Porque comerás do trabalho de tuas mãos, tu serás bem-aventurado, e bem lhe sucederá. Tua mulher será como a videira frutífera, ao lado de tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira ao redor de tua mesa. Eis que assim é bendito o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Cabelos grisalhos são uma coroa de honra, caso se encontre no caminho de justiça. Melhor é o que demora para se irritar do que o valente, e melhor é aquele que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas toda decisão pertence ao Senhor.